sentando aí no seu lugar. Fecha um pouquinho os teus olhos aí no seu lugar mesmo. Coloca a mão no seu coração e repete para você mesmo: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Deixa o seu coração se convencer disso, que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Amém? É somente o Espírito Santo capaz de dar vida e uma vida profética. Eu espero que no dia de hoje nós que chegamos aqui ressequidos, saiamos daqui mais proféticos, porque ao longo deste mês o que o Senhor deseja fazer conosco é transformar tudo aquilo que está seco em profecia. Eu não sei o que tem seco dentro da tua vida, dentro do teu coração, eu não sei quais são as suas angústias, mas o desafio do Espírito Santo a nós neste tempo é: me dá isso, que eu vou transformar em profecia. Se for a depressão, eu vou transformar a depressão em profecia. Se for o luto, eu vou transformar o luto em profecia. Se for vergonha, eu vou transformar o vergonha em profecia. Se for medo, eu vou transformar em profecia. Se for ilusão, eu vou transformar em profecia. Se for falta de decisão, eu vou transformar em profecia. Porque o osso ressequido é muito feio, a profecia é muito melhor. Cheguei hoje com a caveira, e essa caveira fica no meu altar, e não há uma vez que eu não poste essa caveira que alguém me pergunte: por que você tem uma caveira no seu altar? A galera deve achar que, sei lá, alguma outra religião assim, né? E eu cheguei hoje com a caveira, as crianças estavam lá fora, todas elas: ai credo tia, ai tia, pra que isso? Ai nossa, ai credo, pra que fazer essa coisa? Ai que feio, ai que medo. Ai que medo. E a primeira coisa que o Senhor quer curar em nós é exatamente isso. Então você vai pegar essa passagem lá em Ezequiel 37. E a primeira profecia eu quero te lançar no dia de hoje, que você vai receber isso, você que sentiu seu coração, você que acredita nos profetas de Deus e se sentiu motivado a doar um ambão pra gente, doe neste mês. Receba a profecia e doe um ambão novo. Deve custar o quê? R$300? Ai, 700, mas o que é R$700 em nome da profecia do Senhor? Não é nada. Você parcela. De acrílico, se for de o de acrílico nós queremos. Nós queremos de inox. Nós queremos o de inox, 3.000. Isso não é nada. O valor das profecias do Senhor vale muito mais. Então receba a profecia, meu irmão, e doe para nós um ambão novo. Aleluia. Ezequiel 37, os ossos secos. Essa passagem é muito conhecida por nós e nós vamos ler ela pedacinho por pedacinho e vamos parar para falar sobre algumas coisas. A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza a respeito destes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrado pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-eis de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestireis de pele. Porei em vós o meu Espírito e vivereis.
Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto profetizava, houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram um dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filha do homem, e diz-lhe: assim disse o Senhor, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou, e o Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Palavra do Senhor. A primeira coisa é lá no primeiro versículo: a mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor. Veja, o Espírito Santo quem conduz o profeta, e o Espírito Santo conduz o profeta para que quando ele chega no vale de ossos secos, ele não tenha medo, mas tenha coragem sobre os ossos secos. Você, profeta que está sentado aqui, a primeira coisa que o Senhor deseja fazer a nós nesse tempo é tirar do nosso olhar um olhar de medo, um olhar de covardia, um olhar de essa coisa eu não aguento, isso eu não sou capaz de enfrentar, um olhar de timidez, porque foi exatamente o Espírito Santo que preparou o profeta a chegar no vale. E quando fala que o Espírito Santo conduziu Ezequiel, é porque ele só conseguiria realizar a missão por estar dentro da obra do Espírito Santo de Deus. Esse conduziu-me para este vale é porque a condução do Espírito Santo é que preparou os teus olhos a chegar lá e não se acovardar diante dos ossos. Então o que eu quero dizer a mim e a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós não podemos nos acovardar diante dos vales deste mundo. Nós não podemos esperar o tempo de profecia quando os vales se cessarem, porque os vales não vão se cessar até que Jesus volte. Na verdade, eles só vão aumentar. Os vales cada vez estarão maiores, os vales das famílias cada vez estarão mais desgraçados, os vales da educação, os vales da fidelidade, os vales da fé, os vales da política, e tudo isso nós vamos falar neste mês. Quando você chegou, tem um negócio, um cartaz, um banner, um mural, uma obra de arte lá na frente, que traz diversos vales. E todos esses vales nós vamos falar, nós vamos poder profetizar, nós vamos poder nos posicionar. E o profeta é um profeta que se posiciona diante do vale sem ter medo. Ele se posiciona diante do vale com valentia. Ele não está dúbio diante daquele vale. Ele não está pensando: olha, será que é capaz mesmo de ter vida? Ele não tem dubiedade de vida. A vida dele não é dupla, não é meio osso e meio vida. Ela é vida plena porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. E o que é o vale que está escrito aqui na Escritura para nós? O vale, ele era um lugar, um campo de batalha. O vale simbolizava o campo de batalha. E este vale está nos representando um lugar cheio de ossos ressequidos, de ossos secos. Então mostra para nós um campo de batalha derrotado e abandonado. Esse campo de batalha, o exército que estava aqui perdeu. E mais do que perdeu, foi esquecido, porque os ossos ficaram lá. E vai dizer que os ossos estão ressequidos, secos. Então esses ossos estão lá faz muito tempo. É uma morte que já aconteceu faz muito tempo. E dentro da nossa sociedade tem muita coisa que já está morrendo faz muito tempo. Ontem nós tínhamos uma formação para algumas pessoas aqui da comunidade sobre a agenda de gênero. E não é o tema da nossa pregação de hoje, mas a agenda de gênero, a ideologia de gênero e toda essa agenda destrutiva que vem na nossa sociedade está
atuante desde 1800. Ai, Gi, mas a ideologia de gênero é agora. Existe uma máquina funcionando desde 1800 para que cheguemos nas atrocidades de hoje, que nós nem sabemos quantos gêneros tem. Você não sabe nem responder mais o seu formulário. Um dia eu recebi um formulário e não tinha lá se eu era mulher ou se eu era homem. Tinha se eu era mulher cisgênero, se eu era homem cisgênero, se eu era mulher transgênero, se eu era... Eu não sabia o que eu era. Aí eu falei, eu não estou sabendo. Aí eu fiquei com medo de responder errado, joguei no Google, né? Porque vai que eu respondo que eu sou meio mulher, meio homem, meio cavalo, meio lobisomem. Então este vale demonstra um lugar que já foi esquecido, mas que o Senhor não esqueceu dele. E quais são os lugares esquecidos que o Senhor nos envia a profetizar? Existe um lugar muito próprio da Cristo Libertador que Ele nos envia, que é a Fundação Casa, por exemplo. Nós adentramos lá e vemos um vale de ossos secos. E o Senhor nos leva aí como profetas e acreditar que ali há vida. E mais do que vida, ali há um exército. Porque se vale é lugar de batalha, vale também é lugar de exército. E a obra do Senhor é transformar este lugar de morte em lugar de exército. Comecei dizendo para você que aquilo que é seco em você, o Senhor deseja transformar em profecia. E é isso que o Senhor faz nessa passagem. Aquilo que é seco, aquilo que é derrotado, aquilo que é esquecido, Ele transforma em um exército. Porque quando eles são reavivados, recriados, eles se levantam como um exército cheio do Espírito. E quando eu olho para a minha história é exatamente isso. Quantas coisas na minha vida que estavam secas e o Senhor transformou isso em profecia, em testemunho. Existe uma frase que é muito verdadeira, que é aquilo que mais te causou dor, que é aquilo que mais te causou um sofrimento, aquilo que mais te secou, vai ser aquilo que vai ser seu maior ministério, que você vai ajudar a curar e a libertar a outros. Que você vai conseguir profetizar na vida de outros. Dito isso, o Senhor, Ele pede para Ezequiel andar ao redor dos ossos. Imagina você chega no cemitério e no cemitério não tem mais nenhum jazigo, estão todos os ossos. Até um tempo atrás eu tinha muito medo de cemitério, porque meu pai sempre falava que se eu ficasse olhando lá naquela fotinho lá, a pessoa que estava lá ia dar uma piscadinha para mim. E aí eu fiquei com medo de cemitério. Eu só parei de ter medo de cemitério quando eu comecei a ir no cemitério em dias de finados. E aí a cura do medo do cemitério mesmo foi no dia do velório do tio Sérgio, porque estávamos ali todos com a esperança da vida eterna, de uma pessoa que nós amávamos muito. Mas pensa você chegando no cemitério e vendo que não tem mais jazigo, somente os ossos soltos, e o Senhor fala para você, vai lá, Giovana, começa a andar aí, começa a andar. E o Senhor fala para Ezequiel andar, para ele ver a longitude que tinham aqueles ossos, para ele ver o tamanho daqueles ossos, para ele ver o tamanho do problema, para ele ver o tamanho da morte. E profeta não pode ser um profeta que tem preguiça de andar, que tem preguiça de conhecer a causa da morte. Nós falávamos ontem, não dá mais para nós não conhecermos a origem da ideologia de gênero, não dá mais para nós não conhecermos a origem do aborto, do feminismo, não dá mais, porque o Senhor nos chamou para ser profetas. E o que Ele faz com o profeta? Se há uma realidade de morte, anda e vê o tamanho dessa morte, vê o tamanho, porque se hoje estão querendo legalizar o aborto, onde começou isso? Se hoje estão falando de ideologia de gênero, se hoje temos uma política tão corrompida, anda sobre isso, vai lá no fundo e vê o que está acontecendo. Na nossa comunidade, o Senhor fez um movimento muito bacana
conosco neste tempo em relação a isso. Durante muito tempo, a nossa principal missão, onde nós íamos cada vez mais em missão, era na Fundação Casa. E ano passado, o ano do Espírito Santo, ele veio sobre nós e ele nos levou a caminhar sobre os montes alegres, não. Nos levou a caminhar em vale de ossos. E a nossa missão com as famílias cresceu muito. Cada hora era casal chegando pra gente. Só casal santo, né? Só Santa Zélia e São Luís. E aí um casal que chegou para nós, que veio falar comigo, e eu passei para Ari e para o Rodrigo. Olha só a situação. A mulher está casada. Ela veio desesperada conversar comigo porque existiu alguns momentos de violência no casamento. E o marido dela um dia jogou um prato nela, na frente da filha que tem 2 anos. Comecei a conversar, falei, vamos entender essa história, né? Vamos andar sobre os ossos no Instagram. E aí eu comecei a conversar com ela, tentar entender a situação. Aí tudo começou porque ela achou no celular do marido dela, ele conversando com garotos de programa. Não é garotas, é garotos de programa. E garotos de programa menor de idade, porque garotos de programa menor de idade cobra mais barato. Aí você pensa, não pode piorar isso, Giovana. Pode piorar. E ela começava a falar da história da vida dela, eu falava, meu Deus do céu. E aí eles são coordenadores do grupo de oração da paróquia deles, ativos na paróquia dele. Ela não tem coragem de peitar o marido e falar, ei, tá saindo com um garoto de programa, porque o marido é um tanto quanto violento. E o Senhor nos levou a caminhar sobre esses ossos. Aí o Senhor nos levou a caminhar sobre os ossos da educação. Recentemente passamos uma semana evangelizando dentro das escolas de Terra Boa, que a Terra Boa de fato é bem melhor do que São Paulo. As escolas lá estão bem melhores do que São Paulo, mas já estão ruins, já estão cheias de ideologia, cheias de crianças, de adolescentes querendo se matarem, de se suicidarem, com pais em casa que não são presentes. E o Senhor nos levou a uma semana lá a anunciar e a pregar a eles. Porque a partir do momento que nós nos posicionamos como profetas, o Senhor vai nos levando a lugares que precisam de profecia. Giovana, Jesus não está me levando em lugares que precisam de profecia. É que talvez você que está precisando de profecia. Você que é osso. E aí nós precisamos de fato pedir que o Espírito Santo junte esses ossos, coloque os tendões, porque não dá mais para sermos somente ossos. O mundo está sedento de profetas. O Senhor vai dizer assim para Ezequiel, lá no versículo 3: Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Neste momento só tinha acontecido 2 casos de pessoas que estavam mortas e se tornaram a viver na Bíblia. Você sabe quais casos eram esses? O filho da viúva de Sarepta e o que Eliseu ressuscitou. Quando ele fala para Ezequiel, você acha que isso aí pode se tornar vida? Ele fala para Ezequiel lembrar de Elias. Fala, ei, lembra do poder que estava em Elias. Elias ressuscitou o filho da viúva. E se você lembrar do poder que estava em Elias, consequentemente você vai lembrar do poder que estava em Eliseu, que na verdade era uma dupla porção de Elias. Então, se em Elias e Eliseu tornou-se vida, em você também vai tornar vida. E isso para nós é muito especial, porque se o Senhor está nos falando para lembrar de Elias, Ele vai nos dar ossos para nós profetizarmos vida sobre eles. Vida. A passagem vai seguir pedindo para ele profetizar sobre estes ossos. Mas ele não profetiza de qualquer jeito. Ele não profetiza do jeito que ele quer.
E aí está outra lição do profeta. O profeta, ele não profetiza do jeito que ele quer. O profeta, ele não profetiza como ele quer. O profeta nem profetiza aonde ele quer. Queria profetizar na vigília dos jovens? Mas o Senhor me impulsiona a ir até lá. O Senhor me conduz nos vales de ossos secos. É todo domingo que eu estou radiante querendo ir na Fundação Casa? Não é todo domingo que eu estou radiante querendo ir na Fundação Casa. A maior parte dos domingos eu estou querendo socar a cara delas. Mas o Senhor me conduz e pede para eu profetizar de um jeito específico. E Ele vai dizer, em ordem, para Ele profetizar. Ele profetiza primeiro os tendões, depois a carne e depois a pele. O profeta, ele está sempre debaixo da ordem. Não existe um profeta desordenado. Não existe um profeta desobediente, porque se nós profetizarmos na desobediência, nós não geraremos vida. O profeta que profetiza na desobediência não é profeta impelido pelo Espírito Santo, e ele não gerará vida. Mas Giovana, foi Jesus que colocou no meu coração, cuidado. Porque se ainda que tenha sido Jesus que tenha colocado no teu coração, melhor, se aquilo for desobediência da igreja, dos seus superiores, da sua comunidade, desobediência, às vezes até dos seus pais, vai contrária a esta lei aqui, não foi o Senhor que te inspirou. Porque existe uma outra pessoinha que inspira bastante e tem inspirado bastante. Nós não podemos esquecer que o demônio também suscita coisas para nós. E o profeta é aquele que está dentro da obediência, porque a obediência o guarda. Ele não profetiza pele antes dos tendões. Ele não profetiza carne antes dos tendões. Ele não profetiza os tendões por último. E ele não profetiza nem mesmo o Espírito Santo logo de cara. Existe uma ordem nessa profecia, existe um cuidado. Olha, primeiro vamos cuidar disso. É como nós chegamos na igreja. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia nem me vestir direito. Cheguei na igreja com uns 15 anos, mas era muito vida louca. Mas cheguei mesmo na comunidade, querendo viver a santidade com meus 18 anos. Mas eu ainda não sabia me vestir. E aí eu não estou falando de moda, estou falando de periguetice. Um dia eu cheguei na igreja, colo de Deus ia lá, com uma calça toda rasgada, e eu achei que estava maravilhosa, linda. Mas aqui não era um rasguinho aqui assim não, o rasgo começava aqui assim ó, ia. Aí, que mal tem isso? Que mal tem isso? E aí o Hugo, fundador, virou para o meu fundador e disse para ele, nossa, essa menina que foi para a guerra que está com essa roupa? Aí demos risada, ele, hahaha. 2 segundos depois o Guilherme me puxou e falou, hahaha, a última vez que você usa essa calça, né? Você nunca mais vai usar isso. Eu tinha acabado de comprar meus cropped de novo. Eu tinha usado fazia uma vez. Mas precisou primeiro curar os tendões, para que um dia eu pudesse chegar na pele. E os tendões naquele momento era tacar os cropped de fora, porque não dava para ficar de barriguinha de fora. Eu lembro até o dia de hoje que eu fui para Porto Seguro, né, na minha viagem de formatura, né? Porto todo dia. E aí eu não queria jogar os meus abadá fora. Eu tinha meus abadá de Porto Seguro. Mas eu tinha lá meus abadá e eu falava, mas é só para lembrar, já estava na igreja já, mas é só para lembrar de uma memória da minha adolescência, para mostrar para meus filhos que um dia eu fui. Um dia Jesus pediu os abadás e eu entreguei para Dona Marlene, e Dona Marlene queimou os abadás. E, ai, se meus problemas tivessem sido só os abadás.
Porque os abadás foram os primeiros tendões que o Senhor foi colocando em mim. Aí depois comecei a namorar com o Gleidson, vamos viver a castidade. E aí vou colocando outros tendões. Essas coisas que estão superficiais, né? Eu não respeitava minha mãe, brigava com a minha mãe na frente de todo mundo. A galera aqui da comunidade me conhece há muito, muito tempo, talvez. Rodrigo estava no meu aniversário de 1 ano de idade. Me conhece há 27 anos. 1 ano de idade ele estava lá no aniversário. E ele estava me pegando no colo, então já entrega um pouco a idade dele, né, para vocês verem. Quando eu cheguei, eu não sabia nem falar com a minha mãe. Quem dirá falar com Deus? Eu não sabia nem falar com o meu pai, com a minha mãe. Quem dirá ter uma atitude profética? E aí o Senhor foi cuidando dessas coisas superficiais. Pelo contrário, né? Aquilo que está mais enraizado, né? Que os tendões eles estão mais enraizados, mas estão mais perto dos ossos. E depois foi colocando outras coisas. Hoje as minhas batalhas já são outras. O meu osso ressequido que eu pedi para a Ariane rezar por mim foi o meu medo, porque muitas vezes eu tenho medo de andar e ver a magnitude daqueles ossos, porque eu sei que vai me dar muito trabalho. Porque eu não tenho preguiça e eu não quero andar e ver que tem jovem para evangelizar, família para conversar, escola para fundar. Eu falo, vamos ficar aqui, não vamos ver o tamanho desses ossos não. E os ossos vão ser a pele que o Senhor deseja colocar. Então existe uma ordem na atitude profética. A atitude profética precisa de ordem. Exige ordem para tornar a viver. Alguns exegetas vão dizer, quando estudam essa passagem, que os termos usados para falar dessa reconstrução são termos anatômicos. É como se um médico estivesse escrevendo isso. Então, sim, quando nós morremos, a degradação do corpo, e existe uma ordem nessa degradação do corpo, não some tudo de uma vez, existe uma ordem e vai subindo cada hora uma coisa. Na recriação também existe uma ordem. Como eu disse para vocês, o Senhor começou cuidando das coisas que estavam mais gritantes. E aí depois foi cuidando das coisas que não eram tão gritantes para as pessoas, mas estavam gritando aqui dentro. Então ele usa termos anatômicos para mostrar que um profeta é convidado a participar da recriação junto com Deus. Você, como um profeta, é convidado a recriar junto com Deus. Nós, como pais e mães, quem tem vocação matrimonial, quem tem filhos, somos chamados a ser co-criadores com Deus. Eu e o Gleidson, ao gerarmos a Madalena, ao gerarmos a Isabel e ao gerarmos os outros filhos que o Senhor nos enviar, participamos da criação com Deus. Participamos daquilo que somente Deus tem, que é o dom da criação. Nós co-criamos com Deus. Mas você, sendo profeta, é capaz de recriar com Deus. E existe algo muito específico para nós que somos comunidade, que nos faz recriar, que é um carisma. O carisma é uma ação de recriação profética nesta terra. Quando o carisma me encontra, ele me recria. É como se eu tivesse nascido de novo. Quando eu encontrei com o carisma Cristo Libertador, eu nasci de novo. Porque quando o carisma Cristo Libertador me encontrou, eu era um monte de ossos. E aí o carisma precisou colocar tendões, precisou colocar carne, precisou colocar pele e por fim precisou colocar o Espírito. E o Espírito profético, o Espírito Cristo Libertador me leva agora a profetizar sobre outros ossos. E aí talvez você que não seja Cristo Libertador, o mesmo Espírito está sobre você, do carisma. Mas o Espírito Santo, você é batizado. E é por meio desse batismo que você é convidado a recriar, a se recriar em Deus. Porque se
Você foi se decompondo ao longo dos tempos, foi deixando as ideologias entrar na sua vida, foi deixando a ideologia feminista, foi deixando toda a sexualização desenfreada entrar na tua vida, foi deixando tantas ideologias adentrarem em nós. A partir do Espírito Santo, só Ele é capaz de te convencer e te recriar. Gente, como foi difícil entender que não era para usar calça rasgada. E eu não estou falando zoando isso não. Nossa, foi muita briga, Nossa Senhora. Porque eu dei muito trabalho. Não que eu não dei agora, mas eu dei muito. E eu não conseguia entender que problema tinha a calça rasgada. E me explicava, e me dava bronca, e me ameaçava, e me xingava, e nada funcionava, e subia PDF, e aquilo não adentrava no meu coração. Mas o Espírito Santo recria todas as coisas. Acho feio pra caramba hoje. Como minha avó diz, nossa Gia, a moda hoje é meio estranha, né? A galera usa roupa rasgada. Na minha época isso era lixo. O Espírito Santo, ele pode te fazer recriar conceitos aqui dentro. Recriar vida aqui dentro. Nós cantamos: eu quero me esvaziar dos meus conceitos. Eu quero me esvaziar de mim e ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor dele. E é somente Ele que nos convence de certas coisas. Somente Ele. Existe uma ordem e Ezequiel vai profetizando sobre aqueles ossos diante daquela ordem. Mas existe um momento que para e existe uma interrupção. Ele profetiza tendões, vem tendões, ele profetiza carne, vem carne, ele profetiza pele, vem pele, mas ainda não tem vida. Porque precisa de algo para ter vida, o Espírito Santo de Deus. E isso Ezequiel não poderia dar para aqueles ossos. Isso é para que mantenha sempre a humildade do profeta. Que ainda que ele possa ajudar aquela pessoa a se libertar, ainda que ele possa testemunhar, ainda que ele possa rezar por cura e libertação e a libertação acontecer, ainda que ele possa ter o dom de milagres e a pessoa que não anda voltar a andar, ainda que ele tenha o dom da revelação e revele talvez um trauma que aquela pessoa nem lembrava mais, ainda que ele tenha tudo isso, vai faltar algo que só Deus pode dar, e é o Espírito Santo. Toda a missão do profeta está dependente do Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes dele. Chega um momento da história que Deus fala: eita, agora tem um negócio aí que eu preciso pôr, que só eu posso pôr, que é o Espírito Santo. Essa ação de Ezequiel é um canal para mostrar o poder de Deus, que restaura, que recria, que liberta. Nós somos um canal para esta terra, para mostrar o poder de um Deus que liberta. Por isso que eu não posso ter medo. No final da formação ontem sobre a agenda de gênero, algumas pessoas falavam: nossa, como não ter medo diante disso, né? Diante de tantas atrocidades. Como não ter medo? Porque o Espírito Santo está sobre mim. Ele me consagrou para ser profeta. É assim que não vai ter medo. É assim que eu não vou ter medo. É assim que eu não vou ter medo de assumir a minha postura profética onde quer que seja. Custe o que custar, valendo o que valer. Nesse lugar ele faltava esperança totalmente. E como eu disse para vocês, eu tinha muito medo de ir no cemitério. E hoje eu rezo no cemitério. Um dia eu aprendi com o meu diretor espiritual que eu posso chegar em cemitérios e pedir a intercessão de todas aquelas almas que já estão no céu, que seus corpos estão enterrados ali, e também pedir a intercessão de todos os anjos da guarda daquelas almas que estão ali.
Não sei quantos corpos cabem em um cemitério, imagino que muitos. Imagina quantos anjos aguardam. Um lugar que para muitos é sinal de desesperança, a partir de uma configuração do olhar, torna um lugar de esperança. E é esta obra que o Espírito Santo quer fazer em nós no dia de hoje. Configurar o nosso olhar em um olhar profético. A olhar para as famílias e olhar com autoridade profética. A olhar para as crianças e olhar com autoridade profética. Quantas vezes eu já ouvi de colegas de trabalho: você não tem medo de colocar filho no mundo? Ah, eu quero ver como seus filhos se tornarem adolescentes e que eles começarem a querer ir para bailes, para festa. Não tenho medo. Não tenho medo. A nossa convicção é de fato o Espírito está sobre mim. E tem muitos dias que eu não sei o que fazer para Madalena e para Isabel, que eu não sei como educá-la, e eu peço a ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo eduque a Madalena, para que o Espírito Santo eduque a Isabel. Quantas vezes também na Fundação Casa eu não sabia o que falar e eu pedi para o Espírito Santo falar. Poucas vezes entrei na Fundação Casa, e eu já estou acabando, masculina. Uma das vezes que eu entrei na Fundação Casa Masculina, o assunto ficou tenso. Carol estava comigo. Carol abriu os olhos, olhou para minha cara assim e falou: meu Deus do céu, o que a Giovana vai fazer agora? E na Fundação Casa Masculina, são 60, era no CAI, 60 meninos, e eles estavam tipo assim na nossa frente, a porta era lá atrás, é tipo aqui assim, ó, a porta lá atrás, eu aqui. Então se eu precisasse fugir, não tinha como, porque eu tinha que passar por eles. E aí, o negócio ficou quente, mas foi quente mesmo. Os meninos começaram, levantar da cadeira e xingar a gente. Tudo começou com eles dando uma de engraçadinhos pra gente. E eu falei: o que eu vou fazer aqui? Eu e a Carol. Convencer estes meninos da palavra de Deus, eles não querendo ouvir, dizendo que foi pro mundo do crime porque não tinham saída. Eu dizendo que eles eram tudo bando de frouxo, que era tudo bando de moleque, que homem de verdade assume os teus erros. E eles gritando e eu gritando mais. E aí eu falei pro Espírito Santo: esses meninos vão me bater, me ajuda. Eu não sei como sair daqui, eu tinha que realizar pelo menos um desfecho para que eu conseguisse ir embora. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: Giovana, sobe em cima do banco. E aí tinha um banco assim, eu subi, e eles estavam aqui porque eu precisava de alguma forma demonstrar superioridade sobre eles, porque eles eram muito maior do que eu em força, em muitas coisas. Eram 60, eu e a Carol éramos só duas. E aí ele falou: agora testemunhe. Eu quero que você testemunhe isso da tua vida. Testemunhe o quanto você arranja desculpas, o quanto que você não é mulher de verdade. Testemunha que você bateu o carro ontem e você pensou em mentir para o seu marido. Você pensou em falar para o seu marido que a Madalena chorou no banco de trás e foi por isso que você bateu o carro. E você não bateu o carro por conta disso, você bateu o carro porque estava mexendo no celular. Mas você pensou na hora, vou falar pro Gleitson que foi porque a Madalena chorou, porque eu sei que isso vai amolecer o coração do Gleitson. E o Gleitson vai falar: poxa, foi a Madalena que chorou, né? E não vai brigar comigo. 2.500 para arrumar o carro. Tínhamos acabado de arrumar o carro, faziam 2 meses que tínhamos arrumado o carro e precisou gastar mais R$2.500. E eu cheguei em casa não querendo assumir que eu era uma idiota, teimosa, mexi no celular e bati o carro e tinha que pagar o nosso carro e o carro do outro que eu bati. Com a Madalena no carro, que chorou bastante depois que eu bati o carro. E aí eu comecei a falar isso para eles, e aí eles avançaram. É mesmo, senhora? Mofita, né? Isso é mesmo. Aí então fecha os teus olhinhos aí agora, e aí vamos rezar. E a gente começou a rezar, amansou as coisas. Eu olhei pra Carol e falei: meu Deus do céu, eu nunca mais volto nesse lugar. Que medo, suando, eu nunca mais voltei mesmo. Mas não por isso, é porque a missão de lá acabou. O Espírito Santo, ele nos faz ter atitudes concretas, posicionadas, muitas vezes parece até heróicas, diante de situações de desesperança. Aquele dia eu fiquei com medo, mas é o Espírito Santo que falava para mim: ei, fala para eles, levanta e fala, proclama,
São 60? O problema é seu. Vai, fala para eles. O Espírito Santo de Deus no dia de hoje quer posicionar o nosso olhar como olhar de profeta. Para sairmos daqui, olharmos para os vales e não termos mais medos. Não temos medo de colocar filho no mundo, não temos medo de sermos consagrados, não temos medo de nos posicionarmos, não temos medo de dizer meu sim é sim, o meu não é não, não temos medo de rezar pelas nossas famílias. O Senhor coloca no meu coração que algumas pessoas aqui têm medo de se posicionar dentro de casa, de rezar pelo pai, pela mãe, de impor a mão no esposo, na esposa, de não termos medo diante dos vales. Isso aqui não pode me amedrontar. Não pode. Isso aqui dorme do meu ladinho todos os dias. Para me lembrar da minha morte, para me lembrar de Santa Maria Madalena e a partir de agora para me lembrar da minha atitude profética. Porque o mundo está cheio de ossos secos que precisam da profecia da minha vida.